Olá, vamos dar início a mais um módulo da diversidade estrutural em plantas. Nós vamos falar agora sobre anatomia foliar de plantas de mangue, certo? Então, a gente já fez todo o processo de discussão e de análise sobre o que é o mangue, o que é o manguezal, quais são as características da morfologia externa, e agora nós vamos discutir as características estruturais, ok? Vamos começar com o corte transversal da folha de Rhizophora mangue, que é uma das espécies mais representativas quando a gente fala em espécies de mangue, certo? Então, nesta lâmina, nós vamos observar vários caracteres que vocês vão relacionar com este tipo de ambiente, né, que a gente discutiu lá na nossa aula síncrona. Então, como caracterização geral desta folha, nós estamos aqui na região, deixa eu só chegar aqui para mostrar para vocês. Nós estamos na região da nervura de maior porte, né, da nervura central, ok? Então, nós estamos visualizando desde a EAD, epiderme da face adaxial, e aí nós vamos avaliar até a epiderme da face abaxial. Aqui eu estou colocando só para vocês perceberem, né, que esse feixe da nervura mediana, né, da nervura central, ela é um feixe maior, com mais detalhes, mas a gente vai fazer toda a análise inicialmente lá na região onde a gente encontra o mesofilo, ok? Então eu vou ampliar essa região para vocês, lembrando que a gente vai analisar desde a EAD até a EAB, ok? Então vamos lá. Essas espécies, essas folhas, na verdade, né, elas foram coletadas em uma das expedições da nossa disciplina, no período, né, que a gente conseguia fazer essas expedições, e a gente coletou lá no mangue de Anchieta, no Espírito Santo, tá? Então vamos observar o quê? A cutícula, então nós observamos uma cutícula espessa, que aqui está mais um tom de rosa, e o que eu quero chamar a atenção de vocês é o formato também das células da epiderme, que enquanto nas outras lâminas que a gente está estudando, né, nos outros módulos, a gente observa essas células mais retangulares, enquanto que essas elas são mais cúbicas, ok? E aí, outra característica que nos chama a atenção, e eu vou ampliar para vocês, tanto para vocês visualizarem melhor a cutícula, como também, né, a epiderme unistratificada, com células mais cúbicas. Eu quero que vocês percebam que antes da gente observar o parênquima palissádico, a gente consegue perceber abaixo dessa epiderme unistratificada várias camadas de células subepidérmicas, sendo que as duas ou três primeiras camadas próximas à epiderme, elas apresentam composto fenólico, certo? Então a gente percebe uma epiderme unistratificada, cutícula espessa, 1, 2, 3, 4, 5 camadas em média subepidérmicas, e aí a gente vai perceber o parênquima palissádico, certo? Aí nós vamos observar logo abaixo o parênquima lacunoso, deixando vários espaços intercelulares. Aqui nós temos os feixes vasculares, certo? Com uma bainha do feixe. Vou passando aqui em várias regiões para a gente poder observar, tá? Vários compostos fenólicos são evidenciados no mesofilo, tanto, né, no parênquima aqui lacunoso, que está mais conspícuo, a gente viu nas camadas subepidérmicas. Deixa eu só ampliar uma região melhor aqui para mostrar para vocês, que fica mais fácil de eu localizar aqui. Aqui o parênquima palissádico.
E aqui a gente percebe também uma epiderme unistratificada, cutícula espessa. As células com uma grande quantidade de composto fenólico, como a gente estava observando. E em algumas regiões fica mais evidente a presença dessas camadas subepidérmicas também, só que em menor quantidade, né, de camadas de células quando comparadas a EAD. Tá? Então a gente observa também essas camadas subepidérmicas, ok? Então, o que a gente consegue observar? Vou tentar achar aqui para vocês a presença, né, dos estômatos. Quero mostrar o mais fácil de vocês visualizarem. Vou achar um interessante aqui e aí eu amplio para vocês na câmera. Ah, que interessante! Achei aqui uma drusa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É aquilo que eu expliquei para vocês, né, gente? Às vezes, a região exata que eu estou visualizando no microscópio não é a região exata aqui, ó, que eu estou projetando, tá? Por isso que, às vezes, quando eu estou falando o que eu estou olhando aqui, eu vou levar um tempinho, alguns segundos, para eu mostrar para vocês. Então, aqui nós temos um idioblasto com drusas, tá? Vou ampliar a drusa aqui para vocês, que aí não fica dúvida. A gente está vendo aqui um idioblasto com drusas. São cristais de oxalato de cálcio. Mas que eu quero achar para vocês agora, estômatos. Tem estômato aberto. Vou pegar um aqui cheio desse lado, tá melhor. Deixa eu visualizar. Então a gente tem estômato. Deixa eu melhorar a luz para vocês. A gente tem estômato aqui, a gente tem estômato aqui. Então é uma folha hipoestomática. E aí, a gente, aqui desse lado, a gente está observando vários estômatos. Eu vou destacar aquela estrutura que apareceu aí para vocês. Mexer no micrométrio. E aí na EAB aqui tem um estômato maravilhoso, né, para poder mostrar para vocês. Tanto aqui como aqui. E vários idioblastos com drusas, certo? Então é uma folha hipoestomática. Outra característica que nos chamou a atenção aqui nessa folha agora, que eu vou mostrar para vocês, é essa estrutura aqui. Na verdade, o que a gente está visualizando aqui é um tecido de cicatrização, certo? Que lembra uma lenticela, né, gente? Lembra uma lenticela, só que não é lenticela, a gente está falando de folha. Então é como se a gente tivesse aqui, né, um meristema de espessamento formando esse tecido de cicatrização. Certo? Então, o que vocês estão visualizando aqui é um tecido de cicatrização nesta folha. Muito bem. Deixa eu verificar se tem mais algum ponto interessante para a gente discutir. Deixa eu colocar uma vista geral para vocês observarem. Aqui o tecido de cicatrização, né, numa vista mais geral, um menor aumento. Aqui a gente está vendo estômato. Tranquilo, gente? E o que eu queria destacar com vocês era a presença das glândulas de sal. Deixa eu ver se em um outro corte ela está mais evidente, senão eu mostro nas outras espécies também. Que é muito comum, anatomicamente, né, a gente observar
essas glândulas de sal. Tem um outro corte que eu quero destacar aqui para vocês. Está até mais nítido em relação ao anterior. E aqui na EAB, a gente está vendo os estômatos. Vejam que interessante, um esclereide aqui presente, que auxilia na sustentação deste mesofilo. Deixa eu mexer aqui no micrométrico para vocês, né? Então, a gente está vendo aqui um pedaço dele, mas aqui, ó, se eu me direcionar para este outro lado, eu também vou observar esse esclereide. Mais uma vez, né, mostrando o estômago, então é uma folha hipoestomática. O mesofilo é o mesofilo dorsiventral, tem parênquima palissático, então voltado para EAD, e parênquima lacunoso, voltado para EAB. Aqui está bem evidente a presença dessas esclereídes que contribuem na sustentação. A gente observa também, então, compostos fenólicos presentes nessas células, tanto nas células do mesofilo como também nas camadas subepidérmicas. A gente observou, né, uma epiderme unistratificada, com células mais cúbicas, cutícula espessa, e tudo isso aqui são camadas subepidérmicas, né? Então, uma hipoderme, ok? Deixa eu só dar mais uma olhada geral se tem mais alguma coisa para discutir com vocês neste corte, que esteja visível. Uma coisa interessante que a gente pode perceber é que os estômatos, eles estão posicionados em um nível inferior às demais células da epiderme. Lembrando, né, que essas folhas de mangue, elas estão recebendo toda essa concentração de sal, né, que tem ainda em contato, né, com a água do rio, e tem toda essa concentração de sal. Então vejam bem aqui em relação à posição dos estômatos que eu falei para vocês, né? Os estômatos, eles estão posicionados em um nível inferior às demais células da epiderme. Essa também é uma estratégia adaptativa, considerando, né, o ambiente que essa planta está exposta. E em relação à Rhizophyra mangue, nós vamos discutir lá no nosso momento síncrono algumas características morfológicas interessantes, inclusive sobre a estrutura reprodutiva, né, desta planta. E aí a gente vai deixar para discutir maiores detalhes sobre isso no nosso momento síncrono. Vocês vão perceber que alguns aspectos eu vou deixar de uma forma bem geral, justamente porque a gente vai ter o momento de preencher o roteiro de aula prática, os estudos dirigidos, no nosso momento síncrono, para a gente poder ter uma discussão melhor, né? Se eu contar tudo aqui, não vai ficar tão interessante, né? Vamos observar uma outra espécie também de mangue, que é a Avicennia. Eu vou mostrar para vocês agora a Avicennia germinans, e aí nós vamos observar também a Avicennia schroederiana. Então este é o corte transversal da folha de Avicennia germinans. Vamos só posicionar aqui corretamente. Nós temos aqui a nervura, né, de maior porte, ok, mostrando, né, a região do xilema. Aí nós temos a região do floema, mas vamos destacar principalmente toda essa caracterização voltada aqui na região do mesofilo. Vou diminuir aqui para vocês terem uma ideia do todo. E aí, nós vamos observar a epiderme da face adaxial e aqui a epiderme da face abaxial. Olhando
para esta folha, a gente já percebe que quando a gente incluiu este material, a gente incluiu em parafina e a gente usou 2 corantes, que foi o azul de astra e a fucsina básica, né? E aí a gente percebe que nessa folha tem muito mais células nos tons de azul do que em vermelho, como a gente observou lá na Rhizoptera mangli. Só que a gente percebe que, assim como foi observado em Rhizoptera, tem-se todas essas camadas subepidérmicas, certo? E ao contrário da Rhizoptera mangli, que tinha uma grande quantidade de composto fenólico, aqui a gente não está observando esses compostos fenólicos, tá? Que era algo marcante lá em Rhizoptera. Vamos ampliar para a gente visualizar melhor estas células. Ai, que interessante que a gente está vendo aqui. Muito bem. Então, nós temos também cutícula espessa, epiderme uniestratificada. Vejam aqui um tricoma glandular, né? Uma glândula distal. A gente vai discutir mais detalhadamente e eu vou até mostrar, né, a morfologia externa dessa folha no nosso momento síncrono e dá para ver a quantidade de sal presente nessa folha. Então, como que esse sal é eliminado? Ele é eliminado a partir dessas glândulas, né, desses tricomas glandulares, que aí então nós vamos denominá-los de glândulas de sal, porque o sal é secretado por essas estruturas. Essa é uma estratégia adaptativa muito importante quando a gente está falando de planta de mangue, que são halófitas, né? Tem uma grande concentração salina nesse solo, nessa água, e consequentemente uma das estratégias é eliminar esse excesso de sal. Então nós estamos chamando aqui de epiderme estratificada e de hipoderme, que são essas camadas subepidérmicas, 1, 2, 3, em média 4 camadas de células. Por que eu estou falando em média? Porque isso pode variar dependendo da região da folha. Em alguma região ou outra pode ter 5 camadas, enfim. A gente não vai ficar presa ao número de camadas. Mas o que a gente percebe? Um parênquima palissádico aqui presente, em média 2, 3 camadas de células. Vejam que aqui as células não são tão alongadas como as células observadas em Rhizoptera mangli. Aí a gente observa, né, um parênquima lacunoso, ok? E abaixo desse parênquima lacunoso também percebemos as camadas subepidérmicas e a epiderme da face abaxial, certo? Então, o que a gente destaca aqui? Né? A gente percebe a presença dos tricomas glandulares e em grande quantidade a gente está visualizando já na EAD, epiderme da face adaxial. Vejam a cutícula, né? Não tem dúvida sobre ela. Os tricomas, eles acabam muitas vezes, né, se rompendo durante o processamento. Vejam aí. Mas a gente conseguiu aqui visualizar, né, anteriormente. Em relação aos estômatos, nós vamos perceber também que essa folha é hipoestomática. Vou tentar achar um estômato bem fácil assim aqui. Deixa eu pegar uma região melhor para mostrar. Vejam que as células da epiderme, principalmente da epiderme que recobre a nervura, ela é mais papilosa, né? Então, o que nós podemos destacar? Será que eu não vou encontrar nenhum estômato super didático, bonito? Eu quero um bem bonito, senão eu pego outro corte. Não tem aqui, mas deixa eu tentar olhar um outro corte para mostrar para vocês, tá bom? O bom é que quando a gente está todo mundo aqui no laboratório, todos estão visualizando, né, a mesma lâmina, cada um tem a sua lâmina. E aí, todo mundo procurando uma determinada estrutura, e aí é bem legal, porque um acha um super didático, né, super, eu brinco, né,
fotogênico aqui, deu para observar o estômago, tá? É uma folha hipoestomática, ok? Então essa é a Avicennia germinas. E aqui em Avicennia germinas a gente também identificou esse tecido de cicatrização. Vejam bem, né? Esse tecido de cicatrização, ele vai apresentar esse meristema de espessamento secundário. Como que eu sei que é um meristema de espessamento secundário, né? Em corte transversal, eu verifico essas células empilhadas e achatadas. E essas células vão originar novas células e essas células são suberizadas. Então é como se fosse realmente, né, um suber, só que não é um suber, porque a gente está falando da folha, e não é um suber porque este meristema não é um felogênio, certo? Mas foi formado de um tecido de cicatrização, ou devido a algum ataque de algum patógeno, ou, né, na verdade a gente não sabe explicar o que aconteceu exatamente com essa folha, né, mas ali é um tecido de cicatrização que eu mostrei para vocês, que também foi observado em Rhizophyra mangue, ok? Já em Avicennia schoreriana, nós vamos perceber quais características. Elas são muito parecidas anatomicamente também. Só mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar uma região melhor diferente. E o que nos vai chamar a atenção aqui, algumas... interessante. Aqui a gente está vendo o estômago da EAB, a gente está vendo uma glândula de sal, né, um tricoma glandular que secreta sal. Na EAD, então eu não vou ficar repetindo detalhadamente, fazendo aquela caracterização, a gente já vai mais trabalhando esse aspecto comparativo. A gente percebe também, né, uma cutícula espessa, mas vejam que as células aqui da epiderme, elas são mais retangulares quando comparadas às células de Avicennia germinas. Aí, aqui nós temos 3 camadas de células subepidérmicas, são células com paredes primárias, paredes finas, assim como nós observamos em Avicennia germinas. O parênquima palissádico, aqui a gente observa, né, um predomínio maior de 3 a 4 camadas de células, maior em relação a Avicennia germinas. Aqui são os feixes vasculares, né, aqui e ali. O parênquima lacunoso, né, deixa espaços intercelulares. E nós temos aqui as glândulas, né, de sal, como eu mostrei para vocês. Deixa eu ver, aqui na EAD a gente também consegue observar, né, tanto na EAD como na EAB. Deixa eu mostrar para vocês, né, na EAD como na EAB, que eu mostrei para vocês. Então elas são muito parecidas, aí a gente precisa analisar várias lâminas com bastante cuidado e atenção para a gente tentar pegar as diferenças entre elas. E em todas as lâminas que a gente analisou, em Avicennia schoreriana, a gente não encontrou tecido de cicatrização. Mas o mais importante aqui neste momento dessas comparações até agora é que, enquanto em Rhizophyra mangue a gente destacava uma folha com uma grande quantidade de composto fenólico e drusas e folha hipoestomática com estômago posicionado em nível inferior às demais células da epiderme, tanto em Avicennia germinas como em Avicennia schoreriana, a gente percebeu como caracteres xeromórficos aqui a cutícula espessa, né? A variação principalmente da Avicennia germinas para a Avicennia schoreriana foi o formato das células da epiderme, né? Que enquanto na Avicennia germinas ela é um pouco mais cúbica, principalmente na EAD, aqui ela é mais retangular, e o número de camadas de células de parênquima palissático, certo? E aí depois vocês vão voltar no vídeo e olhar novamente, eu vou deixar sempre uma vista geral, vou estar passando aqui o campo, para que vocês depois possam, né, responder aos estudos dirigidos a partir
dessas observações que eu vou tentar deixar na tela também, porque eu acabo falando muito, né, porque eu me empolgo e acho interessante, mas é interessante vocês terem esse tempo aí do vídeo para vocês olharem, para vocês perceberem. Claro que com o vídeo é muito dinâmico, né, que você pode ficar voltando quantas vezes forem necessárias, mas é importante eu mostrar algumas características também da lâmina e não ficar falando muito, né? Veja a quantidade de fibras presentes aqui nessa região da nervura de maior porte, nessas células com paredes bastante espessadas. Muito bem, eu acho que sobre a Vicenia schroederiana, o mais importante é isso que a gente tinha para falar. E para a gente fechar essa análise comparativa anatômica de espécies de mangue, eu vou mostrar para vocês agora o corte transversal da folha de Laguncularia racemosa. Nessa folha, o que nós vamos perceber de diferente em relação às demais até aqui observadas? Vejam que essa aqui, a inclusão, ela já foi realizada em resina, tá? E não em parafina, por isso essa diferença da coloração, tá, gente? Ah, que interessante, hein? Ó, está vendo uma drusa aqui, linda, maravilhosa, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui numa vista geral para vocês, inicialmente. E o que a gente observa, né? Muitos feixes vasculares, característica xeromórfica. A gente percebe que tem uma grande quantidade de composto fenólico também, só batendo o olho a gente já consegue perceber, né? O interior das células, né? Tem composto fenólico porque reagiu com o corante, reagiu com o composto fenólico presente no vacúolo dessas células. E esse composto fenólico já é uma característica que a gente tem observado em Rhizoptera mangue e não nas espécies de Avicennia, tá? E ampliando agora, nós vamos destacar o quê? Deixa eu só olhar o feixe para eu poder posicionar, né, essa folha corretamente aqui. Só um minutinho, pegar uma região melhor. Ok. Que o protoxilema, né, ele é sempre voltado para EAD. Deixa eu só organizar. Um feixe aqui. Só ampliar para mostrar para vocês o que eu estou usando. Como que eu sei identificar qual que é a epiderme da face adaxial e qual é a epiderme da face abaxial. Deixa eu puxar mais para a região central aqui da tela. Então, como este corte ele foi incluído em resina, a gente vai perceber que as células que têm deposição de parede secundária, elas vão ficar nesse tom de azul piscina. E as células que têm deposição de parede primária vão ficar nesse tom mais pro roxo, de azul arroxeado, tá? Então aqui nós temos o xilema e aqui o floema. Aqui nós temos o protoxilema é voltado para EAD. Então aqui, vou voltar novamente para vocês terem essa visão geral. Aqui nós temos essa folha posicionada corretamente, EAD e EAB. Então, o que nós vamos perceber? Vamos começar lá na cutícula. Pra gente, eu vou ampliar essa região da cutícula da EAD, a EAD e os demais tipos celulares. Mas, ainda aproveitando, só batendo o olho agora, comparando com as espécies anteriormente visualizadas, a gente já percebe que em Laguncularia praticamente não deixa espaços intercelulares, como a gente viu, né, em Rhizoptera mangue e nas espécies de Avicennia. Aqui a gente já consegue comparar a grande quantidade de composto fenólico como em Rhizoptera mangue. Então a gente vai vendo, né, que cada espécie vai responder de uma forma aos mesmos fatores ambientais. Alguns caracteres anatômicos vão ser comuns, enquanto que outros vão variar dependendo da espécie, né? Então vamos ampliar a região da EAD para que a gente possa visualizar melhor.
Vejam, cutícula espessa, tá? Que é o pedaço da resina que se solta, né? Cutícula espessa, epiderme uni-estratificada, certo? Logo abaixo da EAD, a gente já observa parênquima palissádico e com grande concentração de composto fenólico. Na verdade, gente, provavelmente composto fenólico. Eu confesso que eu não fiz o teste histoquímico para comprovar, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente faz a coloração e reage com o conteúdo interno e com esse tom de coloração, é composto fenólico. Então, eu estou considerando aqui composto fenólico, tudo bem? Aqui mostrando o feixe vascular. Vejam aqui, praticamente sem deixar espaços intercelulares, certo? E novamente voltado para EAB, a gente percebe o parênquima palissádico. Então aqui a gente encontra um mesofilo iso-bilateral, certo? Epiderme uniestratificada, cutícula espessa. Eu vou novamente lá na EAD, né, passear por várias regiões para mostrar para vocês, né, se a gente vai encontrar estômatos ou não. Ó, já encontramos um estômato aqui na EAD, mais um estômato aqui na EAD, que a gente não tinha observado, né, nas outras espécies. E agora na EAB? Na EAB, vamos observar que também tem presença de estômatos, ou seja, diferentemente, deixa eu centralizar mais aqui para vocês, vejam aqui, vou colocar mais para cima e vou ampliar este estômato, tá bom? Deixar mais nítido para vocês. Melhorar essa luz. Ok? Então, em relação às outras folhas das outras espécies analisadas, a gente verificou que elas eram hipoestomáticas. Já a Laguncularia racemosa, a gente verificou que ela é uma folha anfiestomática. Ah, professora, mas considerando este ambiente que é humano e de tudo que a gente já discutiu ou vai discutir no momento síncrono, o fato dela ser uma folha anfiestomática não vai contribuir para que ela perca mais água? Bom, gente, o que vocês percebem? Tem uma cutícula espessa, tem um mesofilo isobilateral, então a gente vai relacionar esse mesofilo isobilateral a caracteres xeromórficos, a não ter o aproveitamento máximo da intensidade luminosa neste ambiente. Então a gente consegue fazer toda a análise também relacionando com a ecofisiologia. Então o fato dela ter estômatos nas duas faces não necessariamente vai fazer com que ela perca mais água, visto que ela tem vários outros caracteres xeromórficos que em conjunto vão estar relacionados a minimizar a perda de água. E vamos verificar aqui se a gente consegue observar mais alguma estrutura da epiderme. Aqui mais um estômago, cutícula muito espessa, né? Tá bem evidente. Há também presença de drusas, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, né? Na região do mesofilo, então não tem dúvida. Presença aqui de drusas. E aí vocês vão comparar onde que a gente discutiu aqui a presença dessas drusas. Deixa eu ver se tem alguma outra característica que eu vou conseguir mostrar para vocês. Que seja interessante. Vocês vão aproveitando e dando uma olhada à medida que eu vou passando, né? Nas diversas regiões dessa folha. Eu vou aproveitar e só olhar um outro corte aqui. Ah, os estômatos são maravilhosos. Tem uma grande quantidade de estômatos, viu, gente? Tanto na EAD como na EAB, drusas e o mesofilo bem compacto quando comparado
aos mesofilos, né, das outras espécies de mangue que a gente analisou aqui. Ok? Então, em linhas gerais, o que eu estou conseguindo mostrar realmente para vocês, aqui vai ter glândula de sal também. Na verdade, todas essas 4 espécies, elas apresentam as glândulas de sal, mas eu só estou mostrando onde realmente elas estão mais didáticas e mais evidentes, ok? Assim, então, gente, nós encerramos mais um módulo. Espero que vocês tenham tido pelo menos essa visão geral, né, de que espécies nós falamos, né? Rhizoptera mangli, Avicennia germinas, Avicennia schoreriana e Laguncularia racemosa. Que vocês consigam, a partir dessa vista bem geral e básica, observar as diferenças estruturais e relacionar essas características estruturais com esse tipo de ecossistema que é o mangue. Até o próximo módulo, então.